Então, boa noite, irmão, graça e paz. Nós estamos iniciando hoje a nossa aula do princípio de fé. Terminou as férias, então vamos voltar a estudar, né? A mente está tranquila para quem passeou e está agora propícia para aprender mais. E esse assunto de hoje é muito importante, né? Que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs e a tríplice mensagem angélica. Duas mensagens importantíssimas. E conosco está o nosso querido professor, irmão José Ilso Borges, com ele a palavra. Irmão José Ilso. Muito obrigado, irmã Alexandra. Obrigado a todos e a todas neste grupo. Ainda estamos em viagem, mas é um privilégio falar da palavra de Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos fazer uma revisão. Na verdade, nós já falamos desse assunto, mas é oportuno de nós revisarmos esse assunto novamente. Então, hoje nós vamos falar sobre as 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E também vamos falar sobre a tríplice mensagem angélica. Então, vejam bem, o assunto das 2.300 tardes e manhãs. Eu não sei se aqui tem como levantar a mãozinha, eu queria ver se quem ainda não entende desse assunto. Todos compreendem? Ah, irmão Regina, tá. Bom, a maioria já compreende o assunto, mas é sempre importante revisarmos, né? É um assunto que, de fato, é um assunto complexo, é um assunto que exige sempre uma revisão, né? Um estudo mais aprofundado até a gente compreender. Na verdade, o assunto das 2.300 tardes e manhãs é um assunto que, quando nós entendemos, é um assunto muito claro. Mas algumas pessoas ainda têm dificuldade com as datas, com os números. Mas bem, o que nós precisamos atentar dessa profecia é o significado. Às vezes as datas confundem, os prazos, né? A subdivisão. Mas veja bem, tudo aconteceu quando Daniel estava na Babilônia. Daniel foi cativo para a Babilônia na sua adolescência, em média de 14 anos de idade. E lá ele se tornou conselheiro do rei. Em um determinado momento, Daniel estava na província de Susa, à beira do rio Ulai, e ele recebeu uma visão diferente, uma visão que envolvia animais, símbolos, e a princípio Daniel não tinha compreendido a visão. No final da visão, um santo conversando com outro santo, Daniel vendo toda aquela cena. E aí, uma frase que chamou a atenção de Daniel. Daniel 8,14. Daniel ouviu quando um santo disse para o outro santo, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, na minha versão, que é a versão King James, diz assim, e ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Vejam bem, até 2.300 dias e o santuário será purificado. Olha só como essa frase tem um significado. Até, ou seja, quando este ser que Daniel ouvia quis dizer o seguinte, quando os 2.300 anos terminarem, começa a purificação do santuário. Então, aqui nós temos um período profético, um período profético que, conforme nós lemos em Números, em Ezequiel 4:6, nós sabemos que em profecia, um dia significa um ano. Vamos confirmar. Alguém quer me ajudar a ler, por favor? Ezequiel capítulo 4, verso 6. Tá, então vamos lá. Ezequiel capítulo 4, verso 6. E quando o estiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito e suportarás a iniquidade
da casa de Judá por 40 dias. Eu tenho designado para ti um dia para cada um ano. Então aqui nós já sabemos que um dia em profecia significa um ano. Aqui o profeta, ele ouve essa frase. Quando terminarem 2.300 dias, ou seja, 2.300 anos, então começa a purificação do santuário. Então aqui nós temos um período de 2.300 anos, né? 2.300 anos. Agora Daniel ficou confuso. Por quê? O anjo não falou para Daniel quando começava a vigorar esse período. Então, depois de um tempo, Daniel orou, estava orando, na verdade, pedindo a Deus sabedoria para que ele compreendesse essa visão. Então, o anjo veio rapidamente e tocou no ombro dele. Esse anjo era o anjo Gabriel, que ele tinha visto na visão. Então, Daniel viu o anjo Gabriel nessa visão. Então, o anjo informou a Daniel: olha, no início das tuas súplicas, das tuas orações, veio a ordem e eu vim para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. Então, o anjo disse: olha, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, ali era o ponto de partida. Eu não vou entrar em detalhes do período profético para não confundir. Mas veja bem, os irmãos têm 2.300 anos. Essa caneta aqui significa um período de 2.300 anos. Esse dedo aqui é o ponto de partida e esse aqui é o ponto de chegada. Então, se eu tenho um ponto de partida, eu sei quando termina. Agora, se eu não tivesse um ponto de partida, nós não saberíamos quando ia terminar. Vamos supor que alguém diga assim: olha, daqui a 2 dias, hoje nós estamos na sexta à noite, então sábado, domingo, daqui a 2 dias. Mas se eu disser depois de 2 dias, aí as pessoas poderão perguntar: mas tá, depois de quê? De hoje, ou de amanhã, ou de depois de amanhã, né? Então o anjo, quando falava na visão, o anjo Gabriel falava naquela visão, ele disse depois de 2.300 dias. Ele não disse daqui a 2.300 dias. Então, um santo disse para outro santo: depois de 2.300 dias proféticos, vai acontecer algo surpreendente: a purificação do santuário. Então, quando Daniel ouviu aquela conversa, ele não tinha um ponto de partida, portanto, ele não sabia quando terminaria o período profético. Daniel ficou confuso. Daniel pediu a Deus, conforme está registrado no livro de Daniel, capítulo 9, a oração de Daniel. Daniel pediu a Deus que o ajudasse a entender. E aquele mesmo anjo que estava na visão de Daniel, naquela visão que ele estava tendo, foi enviado por Deus para lhe dar as instruções. E o anjo disse: olha, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. Portanto, entende a questão e considera a visão. Então o anjo disse: olha, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ali era o ponto de partida. Onde nós encontramos isto na Bíblia? No livro de Esdras. No livro de Esdras, nós encontramos
esta autorização do rei Artaxerxes do ano de 457. Então vejam bem, no ano de 457, Artaxerxes envia Esdras para restaurar, para edificar os muros de Jerusalém. Aqui no capítulo 7 de Esdras, aqui diz assim: ora, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, ao sacerdote Esdras, o escriba, a saber, uma escrita das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. E aí Artaxerxes começa escrevendo a carta. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu, ele faz uma saudação: perfeita paz em tal tempo. Eu faço um decreto para que todos do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, no meio do reino, no meu reino, que estejam dispostos a ir a Jerusalém, de sua livre vontade, que vá contigo. Não vou ler a carta toda, mas esta carta foi escrita pelo rei Artaxerxes no ano de 457 a.C. Está no capítulo 7 do livro de Esdras. Vejam bem, irmãos, o rei Artaxerxes deu uma certa quantia em dinheiro para Esdras e deu-lhe uma autorização para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. Naquele período, os reinos vizinhos de Jerusalém não queriam que o reino fosse reconstruído. Por isso, o rei Artaxerxes mandou uma carta para onde Esdras passasse, as pessoas, os reis daqueles lugares, tivessem acesso a essa carta e não prejudicassem a obra que Esdras foi enviado para fazer. Aqui no livro de Esdras nós encontramos a carta do rei Artaxerxes, no ano 457, direcionada a Esdras para que ele reconstruísse os muros e a cidade de Jerusalém. Então, percebam que quando o anjo Gabriel diz a Daniel: olha, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, ali é o momento que inicia os 2.300 anos proféticos. Então, se nós temos aqui uma matemática, se os 2.300 anos começaram quando Esdras recebeu a autorização de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, se nós contarmos 2.300 anos, vai terminar no ano de 1844 de nossa época. Repetindo, aqui nós temos um período profético, 2.300 anos. Daniel não sabia quando começava a vigorar esse período. Ele sabia do período. O período começava no ano de 457 a.C. Percorria toda a história por 2.300 anos e finalizaria no ano de 1844. Mas a profecia das 2.300 dias apontava para um acontecimento no futuro. Era um acontecimento que não era nos dias de Daniel. Lembrando que o início dos 2.300 anos foi lá no tempo de Esdras, o sacerdote. E esse período foi apontando como uma flecha, como uma seta para um acontecimento futuro. Esse acontecimento era o acontecimento que nós precisamos entender, a purificação do santuário. O que é a purificação do santuário? Está no livro de Hebreus. Eu quero, inclusive, pedir ajuda de vocês que estão assistindo este vídeo.
ao vivo, que me ajudem a ler, por favor. Está no livro de Hebreus, capítulo 9. Nós precisamos entender o assunto da purificação do santuário. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Verso quanto, irmão? Irmão, versículo 1. A irmã vai ler, e aí eu vou interromper a irmã e vou ajudar a ler também. Aqui Ok. nós temos a imagem da purificação do santuário. Leia, por favor. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte pela remissão das transgressões que haviam debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Obrigado, Porque irmão. onde... Vamos Ok. parar aqui. Vejam bem, aqui no capítulo 9, a irmã leu, muito obrigado. Nós entendemos, nós temos uma descrição do santuário terrestre. Vejam bem, o santuário terrestre era apenas uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma ilustração, era uma cópia de um santuário celestial. Então, todo aquele ritual feito no santuário terrestre era para mostrar às pessoas o que em breve iria acontecer no futuro. Aqui no versículo 24 do capítulo 9 diz assim: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, ou seja, era uma cópia do celestial, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. O que acontecia no santuário terrestre? Para nós entendermos o que está acontecendo hoje no santuário celestial, nós precisamos compreender o que acontecia na terra, naquele santuário, no tempo de Arão, por exemplo. Durante todos os dias, quando as pessoas iam apresentar as suas ofertas a Deus no santuário terrestre, os sacerdotes trabalhavam no primeiro compartimento, que era o santo lugar. Mas vindo o dia 10 do 7º mês, acontecia a maior festa do povo de Israel. Era chamada de festa do Yom Kippur, ou festa da expiação, ou dia da purificação. Durante todos os dias, as pessoas levavam os seus pecados para o templo, para o santuário, para serem depositados
no Santo dos Santos. Então, onde ficavam os pecados quando as pessoas levavam para o templo? No segundo compartimento. Quando que alguém entrava nessa sala? Apenas uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, que hoje para nós é outubro, né? 22 de outubro. Então, naquele dia, apenas o sumo sacerdote, que era uma representação de Cristo, entrava no Santo dos Santos. Vejam bem, irmãos, todos os dias as pessoas iam ao santuário depositar os seus pecados dentro do Santo dos Santos, que era uma sala que ficava ao fundo do santuário. Nessa sala ficava a Arca do Concerto com as tábuas da aliança. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquela sala com o objetivo de purificá-la. Por quê? Porque ela estava contaminada com os pecados de todo o povo que durante todo o ano, durante todos os dias, iam colocar os seus pecados naquela sala. Então, naquele dia, o sumo sacerdote entrava com o objetivo de limpar a sala. Vamos usar essa linguagem mais clara. Ele ia limpar a sala, tirar a sujeira, que eram os pecados. Aquele santuário terrestre, ele era apenas uma ilustração do que é o santuário celestial. Aqui no versículo 24 diz: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. No capítulo 8 de Hebreus, no versículo 1, diz assim: ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, aqui fala de Jesus, é o sumo sacerdote. Lembre-se que lá no antigo Israel, apenas o sumo sacerdote poderia entrar nessa sala para purificá-la. Aqui, Jesus, ele é o sumo sacerdote, que está sentado à destra do trono da majestade nos céus. Um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por que verdadeiro? Porque a cópia ficava na terra, o verdadeiro no céu. Que o Senhor levantou e não o homem. Quem construiu o santuário terrestre? Moisés, Salomão e outros. Quem construiu o santuário celestial? O próprio Deus. Então, a cópia ficava na terra, enquanto o original no céu. Por que que Deus colocou um santuário, uma cópia do céu na terra? Porque Deus quer que nós entendamos o que está acontecendo no céu. Então, é como se Deus pegasse e desenhasse para nós. É como se Deus fizesse uma maquete para a gente entender melhor o ritual. O nosso sumo sacerdote é Jesus, a nossa oferta é Jesus, e ele está por nós no céu, está intercedendo por nossos casos. Essa era a purificação. A purificação era a retirada dos nossos pecados daquela sala. Após o sumo sacerdote retirar, limpar as paredes do santuário e juntar todos os pecados em um local só, ele saía do Santo dos Santos, ia até a porta do santuário e depositava todos os pecados que ali foram entregues através da confissão e do arrependimento. Ele depositava aqueles pecados na cabeça do bode Azazel. O bode Azazel é uma representação de Satanás. A mesma forma vai acontecer hoje. Jesus está no santuário celestial por nós. Segundo a primeira carta de João, capítulo 2, Jesus é o nosso advogado. O advogado tem a função de defesa. Hoje Jesus é o nosso advogado. Todas as vezes que eu recebo o arrependimento
e confesso o meu pecado e deixo, esse meu pecado é transferido para a conta de Satanás. É como se o pecado é como se fosse uma empresa com dois sócios, nós e Satanás. Satanás é o originador e nós somos os consumadores. Quando nós abandonamos a nossa parte, então tudo vai ser para o único sócio restante da empresa do pecado, que é Satanás. Então, os nossos pecados, alguém certa vez perguntou, mas no santuário do céu tem pecado? Não. No santuário celestial tem registro de pecados. Todas as vezes que nós cometemos um pecado por palavra, por pensamento, por atitude, por omissão, nosso erro é registrado num livro, o livro dos pecados, o livro da morte. E esse livro é levado para o céu, os nossos registros alimentam esse livro, mas aí eu posso me arrepender. Se eu receber o arrependimento, que a obra do arrependimento ela não é nossa, ela vem de Deus. Deus coloca o arrependimento na nossa cabeça, o que eu tenho que fazer é aceitar. Há um pensamento que diz que a única coisa que nós podemos fazer é entregar a vontade a Deus. Então eu aceito o arrependimento, confesso o meu pecado e deixo. Então o meu pecado está lá registrado no livro no céu. Quando a obra do arrependimento é colocada em mim, quando eu aceito o arrependimento, quando eu confesso o meu pecado e quando eu deixo o meu pecado, esse pecado, ele, ao lado dele é escrito a palavra perdão. No dia do meu julgamento, que é o julgamento investigativo, é a primeira fase do julgamento, depois do julgamento investigativo nós temos o julgamento comprovatório, que é durante o milênio, e depois do milênio nós teremos o julgamento executivo. Então nós temos aí 3 fases. Hoje nós estamos passando, pela graça de Deus, nós vamos participar apenas como réus do julgamento investigativo, porque nós temos que ser aprovados nesse julgamento. Quando nós formos aprovados no julgamento investigativo, significa que todos os nossos pecados foram perdoados. No livro de Atos, capítulo 3, verso 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Então, o nosso pecado ele vai ser, por fim, apagado, né? Vai ser passado uma borracha. Dos teus pecados não me lembro mais, assim diz o Senhor. Então, nossos pecados serão apagados do nosso registro. O meu nome estará sem pecados. Mas para onde vão esses pecados? Lembra do ritual da terra? Quando o sumo sacerdote terminava a obra de expiação, carregava todos os pecados simbolicamente na mão e depositava na cabeça do bode Azazel? Dessa mesma forma vai acontecer. Todos os santos abandonarão seus pecados, confessando, entregando a Jesus e não praticando mais. Então, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, recolhe os nossos pecados, tira do nosso nome e coloca no nome de Satanás, porque nós e ele somos coparticipantes do pecado. Então, quando eu abandono o meu pecado, ele é transferido para a conta de Satanás, porque ele é o originador. Por mais que Satanás tenha me induzido ao pecado, mas ele não me obriga. Lembrando que o pecado ele é de nossa responsabilidade também. Não tem desculpa para o pecado. Bom, eu quero fazer uma pausa de 5 minutinhos antes de passar para o último tema, que é um tema bem rápido também. Eu quero ver se algum irmão tem uma dúvida relacionada a esse assunto que nós já falamos até aqui, para a gente não misturar os assuntos. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Por favor, irmã Júlia. Sobre a gente confessar os pecados, né, todos serem perdoados. E se a gente esquecer de pedir perdão por algum pecado, como que é, assim, pra gente
saber, né, se a gente foi perdoado de todos, se a gente esqueceu de algum que a gente não pediu perdão, porque não tomou consciência. Entendi. Uma pergunta bem oportuna, né? Quando nós não conhecemos a verdade e nós vivemos uma vida desregrada, uma vida sem Cristo, e quando nós encontramos a Cristo, o nosso pecado, ele é perdoado quando nós conhecemos a Jesus. Os pecados cometidos na ignorância. Dizia o pastor Caetano, eles são perdoados no atacado, né? Porque nós não sabíamos da verdade, mas tem que haver arrependimento. Quando nós conhecemos a verdade, nós sabemos exatamente o que é pecado. Quando nós temos essa consciência do que é pecado, dificilmente nós esquecemos. Quando você tem uma plena consciência de algo que é ofensivo a Deus e comete aquele pecado, dificilmente você esquece, porque o Espírito Santo vai te lembrar. E se todavia não dermos atenção àquele pecado e realmente pode acontecer alguma coisa e a gente esqueceu, parece que a gente não deu tanta importância, nós temos que orar a Deus e pedir: Senhor, mostra-me os meus pecados. E Deus mostra. Mas só que tem um detalhe, nós temos que estar dispostos a reconhecer os nossos erros. Então, pedir ao Senhor que mostre os pecados, e Deus mostra. Agora, cabe a nós querer aceitar o discernimento, né? É por isso que é importante a gente sempre pedir o Espírito Santo para ter o discernimento espiritual. Porque pode realmente acontecer que não é que a gente esqueceu, é porque nós achamos que algo que a gente faz de errado não seja tão ofensivo a Deus. Aí é que entra a função do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence. Respondi, irmã Júlia? Sim, obrigada. Mais alguém, irmão, tem alguma dúvida sobre os 2.300 anos, sobre a purificação do santuário? Bom, eu quero fazer um resumo rápido, alguns minutos ainda nos restam, sobre a tríplice mensagem angélica. Eu quero levá-los ao livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6. As três mensagens dos três anjos. É um tema também bem interessante. A tríplice mensagem angélica é um tema que nós precisamos compreender. Por que nós precisamos compreender o tema da tríplice mensagem angélica? Porque nós estamos vivendo exatamente nesse período, o período da tríplice mensagem angélica. O versículo 6, ele começa com uma frase que não é ainda a primeira mensagem angélica, mas que é muito interessante compreendermos. Diz assim: eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Na sequência, começam as mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Percebam, irmãos, que antes de anunciar a primeira mensagem angélica, o profeta João da ilha de Patmos, ele diz: olha, tem um evangelho para ser divulgado. O que nós precisamos compreender? É que Deus, ele não cobra uma responsabilidade nossa antes de dar-nos uma advertência, antes de mostrar-nos a diferença entre o certo e o errado. Então, aqui nós entendemos a graça de Deus, porque ele diz: olha, eu tenho o evangelho eterno para divulgar para vocês, para que vocês possam compreender a diferença entre o certo e o errado, para que vocês entendam a verdade. Agora, depois que a gente compreende a verdade, depois que a verdade nos é apresentada, aí começam as três mensagens angélicas.
às vezes, nós corremos o risco de querer cobrar das pessoas algo que elas não entendem, o que elas não sabem. Ou de querer forçar as pessoas a fazer coisas que nunca lhes foram apresentadas. Às vezes, nós queremos cobrar dos nossos interessados da igreja regras doutrinárias que eles não entendem, que não foi lhes apresentado ainda. Nós primeiro precisamos pregar Jesus, primeiro nós precisamos falar do Evangelho da graça que salva, e agora lhes apresentar a primeira mensagem angélica. Olha, diante do que você sabe, agora você tem a verdade. Agora, tema a Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é obedecê-lo, porque está chegando o juízo. Então, a primeira mensagem angélica teve uma representação por Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um pregador do juízo vindouro, ou seja, ele dizia que Jesus estava vindo. Guilherme Miller errou apenas em um ponto. Ele apenas disse que Jesus estava vindo à terra, mas de fato Jesus estava vindo, não à terra. Ele estava vindo em julgamento. Então Jesus estava passando naquela data. Ele estava anunciando a passagem de Jesus do santo para o santíssimo. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, está chegando 22 de outubro de 1844. Repetindo, 22 de outubro de 1844 começa o julgamento. Esta era a mensagem do primeiro anjo. Ele estava fazendo uma advertência. Irmãos, Deus não começa um julgamento sem antes dar um aviso. Lá no tempo de Israel, esse julgamento aqui significa o dia da expiação. Para que ninguém fosse pego de surpresa, a nação de Israel, 10 dias antes de começar o dia da expiação, era uma festa chamada Festa das Trombetas. Toda a nação era avisada com antecedência de 10 dias, para que ninguém dissesse: como que eu abandonei os meus pecados se eu não sabia? O julgamento já começou, irmãos, começou em 22 de outubro de 1844. Mas Deus não cobra uma coisa sem antes dar-lhe uma informação. Deus está nos chamando para divulgar um evangelho eterno, para que as pessoas possam passar pelo julgamento, pelo juízo investigativo, cientes de suas responsabilidades, para que ninguém diga: eu não sabia a diferença entre o certo e o errado. Este evangelho do reino, ele será pregado em todas as nações, tribos, línguas e povos. Isso aqui vai ser no alto clamor. Ninguém dirá: estava inocente. Todos serão advertidos sobre o julgamento investigativo, porque o desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que venham ao pleno conhecimento da verdade e cheguem à obra do arrependimento. Na sequência, o segundo anjo diz: olha, caiu a grande Babilônia. Aquelas igrejas que misturaram a verdade com o erro, que mentem para os seus membros, que escondem deles a verdade completa. Essas igrejas perderam o foco. O foco delas agora não é mais ensinar o caminho da salvação. O foco delas muitas das vezes é ganhar dinheiro, é encher os celeiros. E na sequência, o terceiro anjo. O segundo anjo foi representado pelo Carlos Fitch, Samuel Snow e mais um grupo de pessoas. E na sequência nós temos o terceiro anjo.
que é representada por Ellen White, e um grupo de 10 pessoas, mais ou menos. Eram 11 pessoas. Essas pessoas continuaram estudando depois do desapontamento, quando Guilherme Miller marcou a volta de Jesus, em 22 de outubro de 1844. Depois dessa decepção, esse grupo de pessoas continuou estudando. E eles compreenderam que a purificação do santuário não era o santuário da terra, porque naquela época o santuário da terra não existia mais. Ele foi destruído pelos romanos. Não existia mais. Eles entenderam pelas profecias, aqui no livro de Hebreus fala que o santuário da terra era apenas uma cópia do santuário celestial. E que a purificação do santuário celestial é o que a profecia apontava, não o santuário da terra. E agora eles continuaram estudando e entenderam. Então, esse terceiro anjo, ele proclama uma terceira mensagem. Ele diz assim, olha, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz. Por que ele fala em alta voz? Porque é uma mensagem alarmante. Quando alguém tem a preocupação de avisar alguém de um perigo, ele grita muito alto. Então, quando nós vimos alguém em perigo, geralmente a nossa reação é gritar bem alto para a pessoa enxergar o perigo, não é assim? E o terceiro anjo, ele grita em alta voz. Ele diz assim, olha, se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, resumindo, a primeira mensagem faz referência ao início do julgamento, que é o julgamento investigativo. O segundo anjo, ele faz uma menção a igrejas que não mais prezavam pela verdade pura. Estavam enganando seus membros. O terceiro anjo, ele diz, olha, se alguém adorar a besta, que é o papado, catolicismo, e a sua imagem, que é o protestantismo, e receber a sua marca na testa, que é a santificação de um falso sábado, que é o domingo, na sua testa, consciência, ou na sua mão, acordo ou trabalho. Este beberá do vinho da ira de Deus, as 7 últimas pragas, que é derramado sem mistura de misericórdia. Percebam, irmãos, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Às vezes nós encontramos em alguns textos bíblicos Deus falando de uma forma direta, uma forma incisiva, uma advertência às vezes séria, né? É como um pai que vê o filho em perigo e às vezes fala sério, com firmeza. Nós precisamos pregar sobre o amor de Jesus, mas também nós precisamos pregar sobre a justiça de Jesus, porque Jesus é amor, mas também Jesus é justiça. Jesus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Está no livro de Apocalipse esse texto. Aqueles que fizeram o bem, a vida eterna. Aqueles que não abandonaram seus pecados terão que carregá-los por si próprios. Irmãos, o céu pagou um alto preço pelos nossos pecados. Diz o Espírito de profecia que o céu entregou todo o seu tesouro. Todo o tesouro celestial foi usado para pagar a nossa dívida. Aqui os irmãos entendem, o preço do nosso pecado é muito alto. Se nós pudéssemos pagá-lo com nossas próprias obras, certamente Jesus não morreria. Certamente o céu
não gastaria todos os seus recursos para pagar a nossa dívida? Aqueles que não abandonarem os seus pecados, que não confessarem e deixarem os seus pecados, terão que carregá-los por conta própria. Mas tem um detalhe: nós não temos recursos para pagá-los. Aí se cumprirá Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte eterna. Porque não terão mais chance de ressurreição. Então, se hoje nós entendermos essa mensagem, nós entendermos que nós estamos passando por um julgamento, que chama-se julgamento investigativo, nós precisamos entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que pode tirar os pecados de nossos registros. Então, se nós nos agarrarmos a essa verdade, clamarmos o sangue de Jesus, entregarmos os pecados para Jesus, então Jesus certamente tirará os pecados de nós e depositará na conta daquele que vai pagar um alto preço. Não queiram pagar pelos próprios pecados, porque essa dívida é muito alta. Ela é impagável pelo ser humano. Nem todos os recursos da terra seriam suficientes para pagar essa dívida. Somente o sangue de Jesus pode pagá-la. Quando Jesus se ofereceu para morrer pelo homem, os anjos do céu disseram: não podemos permitir que o nosso comandante morra. E os próprios anjos se ofereceram para morrer no lugar de Jesus. Mas Jesus disse assim: a vida de um anjo não paga a dívida. E olha que os anjos são muito valiosos, mais ainda do que os da terra. Foi necessário a vida de Jesus. Então significa que o preço do pecado é altíssimo. Não é brincadeira. Então, se nós querermos ficar ainda com os nossos pecados, acariciando eles, guardando eles conosco, devemos estar conscientes de que nós pagaremos um preço sem volta, a morte eterna. Não haverá ressurreição. Eu vou deixar esta oportunidade agora para alguém tirar dúvidas. Faltam ainda 6 minutos. Se alguém tiver dúvidas sobre o assunto da Tríplice Mensagem Angélica, tentei ser bem sucinto, rápido, porque o tempo é muito curto para nós debatermos 2 assuntos. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a Tríplice Mensagem Angélica, se ficou ainda alguma dúvida sobre a purificação do santuário, sobre o juízo investigativo, podemos também conversar.